E é uma coisa que é apaixonante, né? Então, acho que esse é o empreendedorismo é apaixonante. E a indústria de engajamento, que eu acho que a gente, né, também para a gente voltar aqui o tema, também ela é apaixonante, porque ela é multissetorial. Então, se você está discutindo hoje o mercado agro representa 30% da minha companhia hoje. Mas, por exemplo, eu estou olhando para o futuro em duas grandes áreas. O mercado de energia limpa, é uma aposta gigante que eu estou fazendo, e o mercado de engajamento para carbon free. Então, essas são empresas dentro da mesma plataforma? São iniciativas. Iniciativas dentro da plataforma da plataforma Vertem. Tá. São iniciativas dentro da plataforma Vertem. Então, aqui são mercados que a gente realmente está estudando. Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Prazer estar aqui com vocês em mais um YPO Cast, o podcast do YPO Brasil. Hoje aqui com a Yapim, minha amiga querida. Bom dia, Yapim, bem-vinda. Bom dia, Ventura. Muito feliz de estar aqui com você. Prazer. E hoje temos um IPOer aqui ilustre, o Emerson Moreira conosco. Sim, é um prazer tê-lo aqui, porque também é colega de diretoria de YPO, né, por muitos anos. E aí eu tenho o prazer aqui de poder dar as boas-vindas a ele e apresentar um pouco do currículo dele, né? O Emerson, ele é o CEO da Vertem, e a Vertem, ele fundou essa empresa há 16 anos atrás. Hoje é uma líder em soluções de loyalty, de dados e de tecnologia, e é a primeira holding focada em desenvolvimento de ecossistemas de negócios para o Brasil. Emerson também é mentor de negócios da Endeavor e o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Mercado de Fidelização. Ele é formado em mecatrônica e também em dados de computação. Vários cursos e vários em MIT, Stanford. E é um prazer. Vai estar fazendo a OPM em breve, vai ser mais um colega da OPM. E é um prazer tê-lo aqui, Everson, e a gente está muito feliz de poder ouvir sua história. Um homem de data, de analytics, de mecatrônica, é um curso raro, né, Emerson? Exatamente, há muitos anos, né? Bom dia, prazer estar aqui com vocês, aí, o Ventura, os amigos aqui, a PIN. Estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse papo aqui. Legal. E a gente normalmente começa com a pergunta das origens do Emerson, né? Da onde Emerson veio. E se você puder contar um pouco, né, da história da tua família. Bacana. Na verdade, é um privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu venho de uma família humilde. Meu pai, eles são mineiros, né? Os meus pais são mineiros. Meu pai, ele era porteiro, minha mãe dona de casa. Numa família ali de 6 filhos, cresci numa cidade bastante humilde, em Diadema, mas minha mãe sempre foi muito visionária e ela entendeu que através dos estudos ela podia mudar a vida dos filhos. Então, eu sou um desses casos do Brasil que realmente... com oportunidade, as pessoas mais simples podem dar certo. Eu acho que isso que eu troquei uma ideia com o Paulo Batista, que é um colegão nosso, e aí chamou a atenção dele exatamente disso, ou seja, saindo lá sempre estudei em escola pública, até para realizar um sonho de estar em Harvard, né? Em maio eu estou indo lá, dia 12 de maio, então é uma emoção muito grande. Então, ou seja, sou pai de 4 meninas, né, da Gabi, da Nath, da Thalia e da Júlia, casado com a Mari. E, mais uma vez, estou aqui super feliz de estar com vocês. E vocês são quantos irmãos na família? Nós somos 6 irmãos, exato. São 4 meninos e 2 meninas. E onde você... Eu sou o mais novinho, então o caçula em famílias mais humildes tem mais privilégios.
Meu irmão o mais velho, começou a trabalhar com 12 anos. Eu comecei a trabalhar com 15, 16. Então é uma família muito unida e né, meus pais e meu pai também com uma atitude muito forte, sempre ensinou muitos valores para a gente, que através do trabalho, através do estudo, do respeito às pessoas, você pode ir longe. Então isso foi um exemplo, né? Meu pai sempre foi um exemplo e a minha mãe sempre com uma parte de inteligência emocional muito forte, de ser aquela pessoa que tem aquele carinho, sabe lidar com as situações. E já o meu pai não. Meu pai nunca, apesar de ter pouquíssimo estudo, teve a 4ª série do primário, mas nunca teve momento ruim. Meu pai nunca viu meu pai triste, nunca viu meu pai. Então, assim, ele é uma pessoa, os dois estão com 86 anos, tem esse privilégio também. Então, acho que sempre foi uma inspiração, né? Sempre no IPO a gente tem essa, né? Quais são as pessoas que te inspiram? E, na verdade, os meus pais são a fonte da minha inspiração, mas também ali o despertar de um estudo, né? Eu fiz uma escola técnica chamada Escola Técnica Industrial, que era mantida pelo governo alemão aqui no Brasil. Infelizmente, houve alguns casos de problema de comportamento do governo brasileiro e o governo alemão acabou tirando a verba. Mas, então eu tive o privilégio, era uma escola, a gente praticamente competia com o colégio naval na época, eram as duas, então a gente tinha as provas de matemática, então... Escola Naval no Rio de Janeiro? A Escola Técnica Industrial e a Escola Técnica Federal de São Paulo, junto com o Colégio Naval, nós formávamos uma tríade ali de competições de física e de matemática. Fantástico. Então e aí era um negócio, sei lá, ao invés de ser o jogador, tipo, apesar de nascer em Diadema, ao invés de sonhar em jogar futebol, a gente sonhava com matemática e eu era viciado em matemática, né? E então acho que foi muito disso que também me levou para esse mundo de tecnologia, me levou para estudar mecatrônica, né? Estou falando ali do final da década de 80, início de 90, então nem existia a palavra digitalização, e-commerce, era efetivamente, programei em COBOL, programei em Assembly, então assim, era muito divertido e muito bacana. Você entrou nesse colégio por estar próximo, era no ABC? Era no ABC, era em São Bernardo. Fantástico. E o meu pai me falava assim, olha, filho, para você ser um homem de verdade, você tem que trabalhar na Volkswagen, na Mercedes. Então era para isso, então eu ficava ouvindo ele falar, você tem que trabalhar, porque olha, isso aqui você vai... Não, e era uma coisa séria mesmo, né? Falar, para você ser um homem de verdade, você tem que trabalhar, porque as montadoras, era a referência de uma pessoa, 80, 90. Era uma referência de uma pessoa que deu certo, né? Então isso aqui era muito forte. E o meu cunhado que estudava, fez um colégio muito forte aqui em São Paulo, ele falou, Emerson, essa é a escola, cara, você tem que entrar. E aí, literalmente, eu estudei, assim, cara, assim, 6 meses virado, a prova tinha 50 questões, eu acertei 49. Então, tipo, cara, eu estudei muito, muito, muito. E foi um período muito bacana de aprendizado e de estar próximo de pessoas de alto nível, né? E, na verdade, ali os professores nossos puxavam a gente no limite, né? Subir a régua. No final é um pouco, eu acho que é isso na escola, porque principalmente nos dias de hoje, né? Com a informação da forma que a gente estava conversando daqui a pouco sobre ChatGPT, tudo à disposição. Eu sempre falo para minhas filhas a questão da curiosidade. Hoje, tendo curiosidade, de resto você tem muita informação. Eu acho que esse é um ponto. Mas é interessante, porque você falou mecatrônica, então já vem daí do colégio, porque mecatrônica era um curso, eu lembro, tinha um primo meu que ele entrou, foi no primeiro, segundo curso de mecatrônica na USP. Então era um curso muito novo, né? Porque não era nem engenharia, não era nem engenharia eletrônica, não era nem robótica, era uma coisa, né? Então você foi dos primeiros... Foi um dos primeiros cursos. Ele junta um pouco da eletrônica com o início da computação, né? Que chamava da parte de processamento de dados, esse era o termo que a gente usava à época. Então era a junção de você trabalhar tanto a parte de software e um pouco das máquinas. E ali foi o despertar do meu interesse por esse mundo de tecnologia.
Só que, e aí, obviamente, na hora que eu terminei o curso, a IBM, junto com o Itaú, me chamou, né? Eu já trabalhava, eu sempre a escola eu fazia à noite, porque esse é um outro ponto também, a gente tinha que ajudar em casa, então trabalhava de manhã, estudava à noite. Mas aí eu terminei o curso, o Itaú me chamou, a IBM, né? Que era uma junção, uma joint venture que eles tinham, chamada ITEC. E aí eu fui lá para trabalhar nessa empresa. Minha mãe ficou super feliz, estava todo mundo feliz. Pô, esse menino está endereçando, está endireitando e está indo bem. Já vai entrar na Mercedes, vai entrar na Volkswagen, vou ganhar o meu primeiro gol aqui. E eu sei que eu fiquei lá 6 meses na IBM e pedi as contas. Nossa. Pedi as contas. Então, essa ansiedade dessa geração de hoje também, eu já era ansioso naquela época. Né? Eu fiquei lá 6 meses, um ano, sei lá quanto tempo. E eu montei praticamente ali uma das minhas primeiras empresas, porque eu tinham duas pessoas lá, que era o Enio e o Pedro, eram pessoas geniais, assim, eles eram engenheiros e diretores da IBM, e nós desenvolvíamos softwares para controlar, por exemplo, as máquinas, o que tinha de máquina eletrônica nos cassinos de Atlantic City. Então, vocês que gostam de ir aos cassinos, assim, cara, é tudo controlado por máquina. Obviamente, quando não tem uma pessoa, né? Então, Emerson, uma curiosidade. Alguém atrás da máquina. Exato. Quando não tem uma pessoa, tem um croupier, tem assim, então... Aquela história de Jack Pocket, então era tudo programação. Era muito programado. Sorte, né? Então, eu não tive a oportunidade, porque eu era muito novinho, mas eles iam assim, então era muito programado, com muitas câmeras para todos os lugares, já naquela época. E eu estou falando ali de início dos anos 90, para entender, no momento que, sei lá, o Ventura estava começando a perder um pouco mais do limite dele, a gente programava para ele receber um crédito. Então, para que você não se desmotivasse. Sim. Então, tudo isso aqui eram técnicas de programação. E imagina eu ter a oportunidade de conhecer duas pessoas dessas, assim, literalmente eles eram geniais, assim, o Pedro, que era, os dois ficaram meus sócios, a gente montou uma empresa juntos para vender RP, né? Eu montei uma das primeiras empresas do Brasil com eles, né? Eles desenvolveram o software, até colaborei, mas nem chamava RP também, sei lá, era um sistema de gestão para farmácia, para banca de jornal, para imobiliária e tal. Eu pedi as contas para montar essa empresa junto ali com eles, mas assim, eles tinham um primeiro software nessa época que a gente chamava de montador, que ele já praticamente ele criava de 70% a 80% de um código. Então você parametrizava e 70% a 80% do código, e aí você, como programador, só finalizava ali os 20%, 30%. Era quase que era um chat GPT dos primórdios ali do... E você chegou a programar? Você programava. COBOL, programava, mas eu era um péssimo programador. Nossa, gente, assim, era tipo... Eu vi, e aí eu entendi que, assim, eu era um péssimo programador, estou brincando, assim, mas eu vi que nessa época eu gostava muito de lidar com as pessoas também. Então, obviamente, porque o que é, na verdade, na programação você tem que ter um ciclo de pensamento sempre fechando, sempre afunilando. Você não pode ser muito sonhador, nem muito visionário. Senão o código nunca fecha, porque no final você tem que dar, né? Que basicamente ali é um conjunto de if-else, né? De uma forma muito bem simples aqui para traduzir para o público, né? Se acontecer alguma coisa, faz isso e tal. Então, no final, uma programação é emaranhado dessas condicionantes. Mas assim, programei em Clipper, programei em COBOL, programei em C, cara, assim, era uma época super, super divertida. Mas ali foi o meu primeiro momento. Eu tinha, nessa época, eu acho que eu tinha uns 20 anos de idade. E aí eu já saí, e aí eu tive o primeiro contato também, que eu saí, além de programar, eu saí para vender. E aí eu ia, e era venda porta a porta, né? Batia ali, e foi uma época de aprendizado na minha vida, que a lidar com os nãos, né? Então,
eu lidei com muitos nãos. Eram nãos ali o tempo inteiro. Pô, não. Imagina, um negócio totalmente fora de época, né? Falar de... Não tinha nem infra de hardware, não tinha nem infra. Né? Praticamente rede nos comércios. Né? Não dá nem para explicar aqui, mas era um disquete 5x1/4 ali que você ia, aqueles quadradão, um tijolão. Mas então, acho que ali foi a minha primeira paixão pelo empreendedorismo, né? Assim, acho que esse é um pouco do que eu sempre me inspirou muito, porque no final o sonho que eu tinha quando você vem de uma família mais humilde é mudar a vida da sua família. Eu tenho um mentor meu que sempre me apoiou, a gente fazia uma mentoria a cada 3 meses, que é o Martin Escobari, que é o presidente, é o co-CEO global da GA, da General Atlantic, talvez um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E ele, numa das mentorias, ele chegou, a gente estava em Nova York, e aí ele falou assim, olha, Emerson, para escolher um empreendedor aqui, na GA, depois de toda a entrevista, eu vejo se ele tem algum trauma, vejo se ele passou por alguma coisa. Eu falei, pô, eu olhei para o Martin assim, né? Ele falou, não, cara, ele tem que ter brigado com o tio, ele tem que ter feito uma promessa para a mãe, você vai ver só. Ele falou, esse rapaz ou essa moça tem um tanque de oxigênio extra na hora que as coisas ficarem muito difíceis. E obviamente eu me senti um pouco, né, e quando ele foi falando eu falei, putz, realmente eu estava até comentando aqui com o Yapim antes de você chegar, Ventura, e eu que sou fã do empreendedorismo, é muito interessante quantas histórias eu vejo quando às vezes você está muito próximo de ter uma situação, muito próximo ali do fracasso, muito próximo, cara, você fala assim, cara, puta, agora já era. E aí você persiste um pouco mais e as coisas mudam e saem negócios gigantescos, né? Eu vendi uma empresa, sim, a Trademaster, que é uma outra empresa que eu fundei, uma fintech que eu fundei com outro amigo. Cara, na pandemia a inadimplência nossa era 0,2%, foi para 15%. Em um mês, na pandemia. E a gente persistiu, a gente ia falar, cara, eu lembro disso, foi 3 de abril, 3 de abril ali de 2020, se não me engano. E eu recebi um telefonema, a gente tinha uma carteira de, sei lá, de quase 300, 400 milhões, ia ter um default de 60 milhões, eu tinha 30% da empresa, eu ia perder ali uns 20, 30 milhões de reais na física. Né? Eu estava num jantar, chamei a Mari, minha esposa, falei, amor, né, preciso falar um negócio com você. Você toma um champanhe. Toma um champanhe. Eu falei, olha, é difícil. Mas o pessoal, Martini duplo, né? o pessoal do IPO vai gostar, né? Assim, gente, é muito bom. Vocês são muito queridos amigos aqui. É muito bom estar aqui nesse podcast. Mas assim, eu cheguei e falei, amor, o gato caiu do telhado, né? Não é que o gato subiu do telhado. E então, né, encurtando aqui a história, mas nessa hora o importante de você estar do lado de pessoas positivas também, né? O meu sócio, o Chico, eu falei com ele, falou, Chico, cara, você está sentado, é isso, nós vamos ter que fechar a empresa, papapá. No outro dia, ele foi rodar a bolsinha na Faria Lima, atrás de investidor, cara, ajustamos os motores, né? Ajustamos os motores de crédito ali, ele foi na Faria Lima, cara, em 6 meses nós fizemos uma transação com o Banco Votorantim, aliás, um abração aí, Flávio Suchek, amigão nosso, espero que você esteja aí no churrasco do Ventura, mas nós fizemos uma transação com o Votorantim fantástica. Então, eu acho que aqui a mensagem, se chegar aqui para os jovens YPOers, cara, não desista dos seus sonhos e mesmo numa situação de adversidade, tenha um pensamento da solução do problema, de positividade, que as coisas acontecem. Eu acho que isso é muito interessante. Vibra positivo, né? Para o universo ele volta, né? E conta um pouquinho como é que você chegou na ideia da Vertem, quer dizer, como fundou, né? A gente estava falando que você teve também Sim, eu acho que a Vertem que eu fundei há 16 anos, né? Hoje nós somos a maior plataforma uma high-tech company de engajamento, é uma empresa muito interessante, a gente está cada vez mais se posicionando como um Data Engagement Platform, ou seja, através de uso de dados, você fazer as ofertas personalizadas no momento certo.
no momento que eu estava até comentando aqui com o Ventura, onde os consumidores estão cada vez mais infiéis às marcas, né? Então, o mundo está muito, muito volátil. Mas quando nós fundamos a empresa lá 16 anos atrás, eu vi uma oportunidade, tinha ali o catálogo do Membership Rewards, né, ali da Max, que era um negócio que a gente recebia um papel em casa, era um livrinho assim em casa com os produtos ali fixos e tal. Cara, eu olhei aquilo ali, falei, cara, eu vou digitalizar esse negócio. A minha cabeça foi digitalizar esse negócio. E estava ali começando o mundo do e-commerce, o Submarino começando a despontar. Eu falei, puta, mas quem é dono do Submarino, né? Aí eu falei, puta, dono do Submarino, GP Investimentos. Aí eu fiz um cold call. Eu escrevi Antônio.bomcristiano@gp. Eu escrevi um monte de e-mails do Antônio Bomcristiano. Antônio, um abração para você. Muito querido. E aí escrevi vários e-mails assim, e um era verdadeiro, porque eu não conhecia ele. Eu não conhecia ninguém que conhecia ele, não tinha o IPO na minha vida também para falar, gente do network, alguém pode me apresentar? Não tinha isso, então fiz um cold call ali de empreendedor e ele me respondeu. Fiz um pitchzinho ali. E aí ele me respondeu, ele falou, porra, Emerson, que legal esse seu projeto. Cara, você precisa conhecer um cara que é o Flávio Jansen, que era o presidente do Submarino na época. E aí dali foi, né? Eu conversei com o Submarino. E o Submarino nós colocamos, então, um catálogo impresso de um programa que na época, até hoje é muito forte, o Membership Rewards globalmente. Nós colocamos os produtos ali do Membership num catálogo digital no Submarino para que as pessoas pudessem resgatar ali os seus prêmios. E aí, nesse momento, o próprio Bradesco, que tinha ali, estava naquela fase comprando a Amex, chegou e falou olha, isso aqui é uma história até bacana eu contar que isso é muito legal, né? Aí eu só voltando um passo atrás, aí eu fechei com o Submarino. E aí, nessa do Submarino, eu fui para o Rio de Janeiro. Tinha uma viagem para o Rio. O Submarino estava numa fase ali também da junção com Americanas e tal. Eu tinha uma reunião lá com o CEO deles, também já no Rio, na B2W. E isso foi muito legal também, porque aí eu fui para a B2W, aí nós fechamos o contrato. E a Ana, na época, e estava o Timóteo, estava toda uma turma lá. E eles falaram, olha, Emerson, para fazer negócio aqui na B2W, nós vamos marcar uma reunião todo sábado às 8 da manhã, no Rio de Janeiro. Eu falei, não tem problema, pode marcar. Ou eu pegava a última ponte aérea ou a primeira ponte aérea. Eu fiquei 6 meses indo, tipo assim, era uma prova que eles faziam. Eu fiquei 6 meses, então assim, cara, não tenha medo, né? Tipo, cara, não tem tempo ruim. Não, 8 da manhã, não tem problema. E é lá no centro da cidade, né? Cara, Sacadura deles. Cabral, ali perto, você conhece bem ali. Vendi bastante serviço jurídico tá lá. Assim. E eu sei que eu fui lá, e aí o resumo da ópera, ele falou, o Submarino Americanas falou, olha, Emerson, o negócio é o seguinte, cara, nós gostamos da proposta de valor da sua empresa. Vocês vão ser a única empresa no Brasil a fazer programas de fidelidade com o Submarino. Eu falei, puta merda. Eu falei, cara... E você tinha alguma experiência nisso? Quer dizer, anteriormente? Anteriormente não. Eu estava no mercado, né? Eu fui sócio do publicitário Eduardo Fischer, até contando para a IAPIM. Eu tive uma sociedade 7 anos antes de montar a Vertem com eles, que foi muito um capítulo muito interessante também ali, de muito aprendizado. E eu acho que, né, foi uma época também que eu aprendi muito, cometi muitos erros, muitos acertos, mas ali então eu tinha experiência num outro mercado que era paralelo. Mas aí eu falei, puta, esse negócio aqui de fidelidade é muito maior e tal. E aí fui. E aí a B2W me deu um contrato de exclusividade. Eu cheguei e o Bradesco, que tinha feito esse projeto da Amex, falou, olha, eu vou revender esse seu produto nas 2.400 agências do Bradesco. Falei, cara, agora eu tô rico. Agora esse negócio... valeu esses 6 meses aqui. Valeu. Né? Então eu lembro esse dia que eu recebi essa notícia do Brasil, eu estava indo lá estava no Rio de Janeiro, né? E estava num táxi, eu tinha uma reunião com o presidente da Coca-Cola, e aí depois tinha lá uma reunião com a Ana Saicali, aí foi... Aí a minha reunião era às 10 e tinha uma outra reunião 3 da tarde. E aí a reunião da Coca, né? Tive ali a reunião da Coca e tal. E aí eu falei pro taxista, onde tem um restaurante bom aqui, né, no Rio e tal?
Aí eu falou, doutor, tem o tal do Mário, né? Então, sei lá, que era um negócio de frutos do mar e tal. Sim. E aí eu falei, toca lá pro Mário. Sei que eu tava tomando ali uma Coca-Cola e tal no restaurante. Aí começou a tocar umas músicas épicas, assim. Né? Começou a tocar umas músicas. E aí começou a vir uma série de ideias na minha cabeça. Falei, puta, cara, eu vou levar esse negócio pra América Latina, eu vou fazer isso. Cara, eu falei, cara, dá uma tacinha de Chardonnay aí. Meus amigos do IPO Vinhos aí não poderiam, o Nilo, né? Eu falei, cara, me dá uma tacinha de Chardonnay. Porque eu falei, não é possível, cara. Eu tenho CD até hoje, né? Então, assim, essa é a vida do empreendedor. A gente é meio... Né? A gente é um pouco maluco mesmo, né? Assim, eu acho que esse é um pouco... E ali foi, a minha história da Vertem nasceu com isso. E a partir dali nós fomos conquistando vários clientes, né? Desde hoje a gente atua, né? A plataforma da Vivo, da Shell, tem projetos com Itaú, com Santander, então tem um negócio bastante poderoso nesse mundo de engajamento, como eu estava comentando aí com vocês. O Yapim, ouvindo aqui o Emerson, né? Você vê que a mente dele é acelerada, fértil e vai, né? Ele falou aqui um sócio, outro sócio, Fiquei curioso, quantas empresas você já fundou, Emerson? Você sabe que eu estava... De setores desconexos, né? Distintos. Falando em empreendedorismo, né? Exato. Exatamente, é por isso que eu sou muito fã lá da Endeavor e o que eu posso apoiar a Endeavor, eu apoio. Foi muito bacana que minha filha mais nova, a Júlia, que está fazendo GV, eu estava fazendo aplicação, estava aplicando para o OPM, né? E aí eles estavam lá no OPM, quantas empresas e tal. Aí eu falei, eu montei 17 empresas. Fantástico, nossa. Legal. A minha primeira empresa, até antes desse projeto aí lá com os rapazes lá da IBM, eu tinha quase 17 anos, meu pai me emancipou, montei empresa no Plano Collor, então eu tive em diversos setores, né? Desde empresa, cara, na época locadora de vídeo, eu falei, puta, não, será que esse negócio... Então eu tive empresas no setor de tecnologia, no setor de educação, e aí agora, né, serviços financeiros, que são as recentes agora, e nesse mundo de tecnologia para a fidelidade. Então, cara, já errei muito, já acertei muito, mas sempre com essa determinação, né? Sempre... Vou fazer um parênteses aqui, Yapim, voltar para a Vertem daqui a pouquinho, que tem muita coisa Exatamente, para falar de lá, concordo. mas eu queria fazer um parênteses aqui, né? 17 empresas. Óbvio que você fala de inspiração, sonho e criatividade. Como que você tira as suas lições de formar a sociedade, de setupear a empresa? Como que era? Uma coisa natural, fluida para você? Você era um estrategista, falei, isso aqui vai ser meu sócio, você falou alguns nomes aqui. Sim, né? Qual que é essa jornada aí eu acho que... E também o exit, né? Também. É uma jornada de entender se eu tenho um produto que tem uma real proposta de valor para o cliente, né? Então eu entendi e falei, essa situação aqui tem uma real proposta de valor para o cliente. Na hora que tem esse check, eu sempre fui muito fã do mundo dos negócios, da área de vendas, né? Então eu sempre tive escola de vendedor, né? Muitas vezes as pessoas têm um pouco de vergonha, né, de falar, mas não, eu tive a escola essa empresa que eu montei com esses rapazes da IBM me deu um track record de receber tanto que a gente estava tão fora de época, que então assim, eu fiquei e falei, cara, beleza, isso aqui faz parte, então eu acho que e de também ter muito diálogo com as pessoas, né? Eu acho que esse é um ponto de dialogar, de primeiro entender as complementariedades, né? Quem são uma pessoa inquieta como eu, e que também tem um raciocínio rápido, adora matemática, mas essas coisas todas, normalmente no começo da sua carreira, você se acha bom demais. Uhum. Né? E esse é o pior erro, então você acha que você, cara, você não tem um problema, você vai resolver e tal. E eu aprendi a diferença do eu e do nós, né? A diferença do quanto é o poder de estar com as pessoas, de realmente ter as pessoas corretas, e o nós efetivamente é muito mais potente. Então, acho que isso, um resumo é estar com as pessoas corretas, ter ali aquela vontade, aquele trabalho, que eu acho que esse é um outro, que eu vejo as gerações novas, eu vejo um mundo diferente agora, né? Mas
Essa época que eu estava comentando com vocês aqui, eu trabalhava 16 horas por dia. Trabalhava, cara, assim, é muita transpiração. Então não tem uma história, mas a pessoa deu certo e tal. Não, mas tem muita transpiração. Então tem muito trabalho, muito diálogo, e também saber se posicionar e também saber ceder. Porque eu acho que esse é um ponto que eu puxei um pouco da minha mãe, que, ou seja, é o diálogo. Porque senão você vai... É uma construção de valores, né? Ou seja, também com muito respeito a essas pessoas. Eu tenho meus sócios, né? Um dos livros que é a minha inspiração é um livro do Ben Horowitz, que é O Lado Difícil das Coisas Difíceis. Há 5 anos atrás, eu fechei um ciclo societário com o meu melhor amigo. Uhum. Isso aqui é difícil. Isso é desafiador. Isso é desafiador. Uhum. E esses dias ele me chamou na fazenda dele lá para ver, tá fazendo uma plantação de abacate, eu passei o final de semana, então assim, manter, como é que você mantém a sua amizade? Então eu acho que é muito pelo diálogo, e também muita preparação, né? Assim, tem que estar do lado de gente boa. Acho que esse é o ponto que é fundamental. Não adianta formar um time de alto nível, estar do lado de pessoas boas e trabalho. Eu acho que esse é um pouco... Uma época que eu era obcecado por esse negócio de eu tenho que dar certo na minha vida e tal. Ou seja, você tem uma questão de ter uma atitude, de ter uma inteligência emocional e estar preparado. Eu acho que se você tem um pouco disso, estar junto com as pessoas certas, sua chance de sucesso é muito grande. E aí, mesmo na hora do desespero, persistir. Então, é um pouco disso. Eu participei de um evento do IPO, uma university em Marrakech, no Marrocos. E foi muito legal que tinha um francês lá, realmente o cara era genial, ele é um dos maiores empreendedores de reciclagem do planeta. É um IPO, agora não está me lembrando o nome dele. E aí foi muito legal que ele mostrou uma foto de uma barata e de um panda. Uhum. E aí ele falando de foco versus... Ele falou, gente, esse negócio aqui está há milhões de anos no planeta e esse panda aqui só come bambu. Aquilo ali me chamou a atenção, né? Porque, obviamente, hoje eu prometi no meu fórum, eu fiz um retreat que eu prometi, eu falei, vou parar de abrir empresa, vou parar, porque realmente eu tô com um problema, eu tô mais para esse lado aqui, então assim, hoje eu preciso até de mais foco para algumas coisas, mas eu acho que só também para a turma que assim, mas é foco. Cara, gente, realmente foco é extremamente relevante para você. Agora, quando você tem ali um grupo empresarial, o importante é você ter um líder que tem o foco nesse venture aqui, né? Então, e como é que você lidera e obviamente com conexão e tal. Então, acho que é um pouco disso, Ventura, assim, e é uma coisa que é apaixonante, né? Então, acho que esse o empreendedorismo é apaixonante e a indústria de engajamento, que eu acho que a gente, né, também para a gente voltar aqui o tema, também ela é apaixonante, porque ela é multissetorial. Então, se você está discutindo hoje o mercado agro representa 30% da minha companhia hoje. Mas, por exemplo, eu estou olhando para o futuro em 2 grandes áreas. O mercado de energia limpa, é uma aposta gigante que eu estou fazendo, e o mercado de engajamento para carbon free. Então, essas são empresas dentro da mesma plataforma? São iniciativas. Iniciativas dentro da plataforma Vertem. Tá. São iniciativas dentro da plataforma Vertem. Então, aqui são mercados que a gente realmente está estudando. Até super interessante. Eu acabei de entrar. Tem um grupo de WhatsApp global do IPO desse tema de carbon free. Então, eu acho que a gente está sempre ali. Obviamente, você tem uma execução com perfeição do BAU, do dia a dia desse mundo aqui mais tradicional.
Né, eu estava até comentando aqui com o Ventura nos bastidores, ele tem total razão. Como é que você faz engajamento e fidelidade no social commerce, para influenciadores, né? O que eu vejo muito, Yapim, assim, é a informação. Eu acho que realmente hoje você tem como coletar informação de várias fontes de dados, né, de várias frentes, tanto no varejo, no varejo físico, no varejo online. E a partir daí você fazendo ofertas mais personalizadas para cada consumidor. Então, eu acho que esse é um tema que eu tenho estudado muito e hoje nós temos tecnologia à disposição, né? Porque a customização em massa já é falada há muito tempo no mundo, né? Os programas, quando você pega empresas como Salesforce, como Oracle, a gente já fala muito de customização em escala e tal. Mas hoje eu estou vendo tecnologias, né, como o WhatsApp, né, tá lá meu amigo Guilherme Horn, tocando como CEO aqui do WhatsApp no Brasil. Então você pega o WhatsApp, a gente tinha falado aqui de TikTok. Eu vejo uma tecnologia à disposição para você efetivamente ser cada vez mais assertivo nas suas ações de engajamento. Fico imaginando aqui, Yapim, assim, eu acho que primeiro, uma visão da indústria, né, do engajamento e fidelidade, né? A primeira que vem à mente, que a gente comentou um pouquinho, vem as milhas aéreas, né? Que é o bottom line lá, todo mundo tinha isso. Era $1 2 milhas, $1 3 milhas era o cartão, né? Mas assim, você tem o engajamento em todas as indústrias. Você mencionou telefônica, você mencionou banco, você mencionou agro. Curioso aqui para entender o engajamento no agro aqui, né? Sim. Porque B2B, B2C. Então, o agro ali, como que está nisso? Né? E, por outro lado, você tem uma disrupção nesse ano, violenta que a gente está, com o AI. Né? O AI ontem já está antigo, né? Hoje... Então, e uma das frases que... para representar o AI no futuro, a gente só está no pontinho. Sexta-feira eu fiz aqui um podcast com John Davis, professor John Davis, e ele falou, olha, meus amigos aqui do MIT, meu amigo aqui de Harvard, falou que a gente só está no topozinho aqui do iceberg, ainda no AI, né? Ainda mal começamos a viver o AI. E é a história do planejamento da Amazon, que é ameaçada, né? Então eles falam, a Amazon, você vai apertar um botão, fala, vou para o México, quero hotéis assim, ele vai te dar a lista de hotéis, restaurantes, as diversões, e já vai buscar isso, já vai passar no seu cartão e está tudo programado, né? E isso será uma realidade, mais ou menos será uma realidade, e muito mais, né? Então, quando você faz a indústria, Emerson, fico imaginando que se contar para os nossos ouvintes aqui, os IPOvers e os demais, o basic dessa indústria, né? O que era o engajamento, o que era a ativação, qual é a plataforma, como é que você faz isso? E depois a evolução. Você falou do WhatsApp, você está falando, vamos falar do TikTok, do social commerce, vamos falar do AI, como é que vai se transformar isso de hoje aos próximos anos? Então, eu imagino que você está numa corrida contra e atrás dessa tecnologia, né? Porque acompanhar ela é muito desafiadora, né? Sim, acho que até falando com o presidente da Benf aqui, até para dar uma visibilidade para o público aí em geral, no Brasil hoje nós temos mais de 100 milhões de brasileiros que participam de pelo menos um programa de fidelidade. E mais de 56% deste público participam de 2 ou 3 programas. Então, assim, a população brasileira ela é bem engajada com o tema de fidelização. A indústria ela começou exatamente lá atrás com um tema de milhas aéreas, né? Ou seja, ali o objetivo da pessoa fazer 10 viagens, ganhar uma viagem grátis. E essa indústria foi se consolidando muito mais para um patamar de um objetivo de um sonho que é a viagem. E isso tem uma base ainda de heavy users, que a gente chama na indústria, né, ou na linguagem mais do nosso setor dos milheiros, que ele continua, né? Ele tem lá o espaço dele, tem ali pelo menos uns 10, 15% da população que tem ainda muito foco nesse sentido. Obviamente, a gente viu o varejo ser cada vez mais representativo, né? Então, hoje é muito difícil você estar num varejo de alimentos, num varejo, numa farmácia. A maioria das empresas, elas têm
as suas plataformas de loyalty, porque também, Ventura, o que está acontecendo, principalmente pós-pandemia, né? As empresas estão olhando os seus loyalty programs como uma forma de reduzir o custo de mídia digital. Esse é um fenômeno muito potente. Quando vocês... e a plataforma de fidelidade não é mais aquele pontinho, como a gente estava com para a milha, não. Hoje é muito mais amplo, né? Ou seja, é exatamente entender o comportamento desse cliente, ou fazer a oferta adequada, você falar de reativar esse cliente. Então, você dar fazer algum reconhecimento e alguma recompensa, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de estar com o Galó lá da Renner, e ele me falou assim: Emerson, o que você acha que é o meu programa de fidelidade aqui da Renner? Na verdade, a fidelidade da Renner é o encantamento aos clientes. É a forma da equipe estar treinada. E muitas vezes você não precisa ter um programa de fidelidade para estar com uma estratégia potente de engajamento. Hoje, um dos maiores programas de fidelidade do mundo que não tem programa é o próprio iTunes da Apple. Cara, não tem como, você é uma plataforma que está tudo lá dentro. Então, as pessoas, às vezes, hoje a mente da Vertem é muito mais aberta nesse sentido de você não ter o que a gente chama assim, one size no fits all, definitivamente. Eu acho que essa é a primeira mensagem relevante para quem aqui do nosso público de YPO estiver pensando em fazer alguma ação para os seus clientes, assim, efetivamente, encontrar o que realmente cada grupo de segmento de clientes vai responder mais. Então, acho que esse é um fenômeno muito interessante, ou seja, você tem uma base gigante de consumidores cadastrados, né? Imagina o Starbucks Rewards, que chegou a bater 400 milhões de usuários. Então, será que ele vai gastar tanto dinheiro mais no Google? Então, ele está olhando, ele fala, não, ele vai colocar dinheiro no Google ou mesmo numa rede social. Mas ele está olhando também e fala, pô, isso aqui talvez seja um outro canal de comunicação que eu tenho. Então, ele passa a ser uma questão de retenção, mas também ser uma estratégia de comunicação com esse cliente. E o principal atrativo do programa da Starbucks Rewards é, às vezes, você já comprar automatizado sem pegar fila. Não tem nada a ver com o ponto mais. Então, eu acho que esse é um outro tipo de reflexão da nossa indústria, né, que é bem interessante. Recentemente, qual foi um outro fenômeno, até para dar o timeline aqui para vocês, ou seja, né, de milhas aéreas, aí os bancos entraram, né, e criaram grandes companhias e grandes programas. A gente, de modo geral, o Brasil é um mercado de uns 15 bilhões, o mercado de fidelidade no Brasil é um mercado de uns 15 bilhões de reais. A Vertem tem perto de 8% desse mercado, e a gente estava até conversando com a Yapim, tem planos aí de expansão e tudo mais, que eu trato um pouquinho mais para frente. Mas assim, aí a gente teve essa fase das companhias aéreas, dos bancos, dos varejos, e a gente teve nos últimos 4 anos o fenômeno do cashback, né, que é uma outra coisa que vale destaque também. O cashback... Passado a fase do Venture Capital, né, que assim, ali, várias empresas ali, né, não vou citar o nome aqui para não ser deselegante com vários amigos, mas a galera estava queimando dinheiro com cashback e aí tirava o cashback e parava a venda. Tão simples quanto isso. Então, passado essa fase do cashback, agora a gente está numa fase de utilização de um cashback mais inteligente, né, ou seja, efetivamente, ao invés de você... oferecer um desconto, como é que você oferece esse desconto a futuro? Então, muitas empresas estão trabalhando com uma estratégia de cashback, até como a sua estratégia de precificação para cliente também. Então, porque você faz, ao invés de você dar o desconto ali na hora, você dá um desconto para uma compra futura, então você faz recorrência, e o consumidor, e como a indústria, né, fazendo até uma meia-culpa aqui, como a indústria de fidelidade ela complicou demais os programas, né? O consumidor não estava entendendo, mas cada hora é um ponto para viajar. Agora para viajar para Miami era 40 mil, agora 80 mil, 120. Ficou muito confuso. Hoje o que é mais efetivo numa estratégia é ser simples, uma mecânica simples e uma comunicação eficiente.
e, obviamente, a recompensa adequada para cada público. Acho que esse é um resumo do que é ser eficiente. A moeda, a recompensa, ela pode ser o desconto, ela pode ser ali o cashback, pode ser o ponto. Então, ali é muito amplo. Mas voltando, assim, você tem essa indústria de cashback que está muito potente, com várias iniciativas, é um fenômeno, aqui até falando como lá da Benf, é um fenômeno global, não é um fenômeno só do Brasil. Esse é um pouco do que a gente trabalha muito lá na Vertem, que é a partir de dados na mídia correta. Porque você fala, pô, mas Emerson, a mídia vai ser disruptada. Nós temos que estar lá dentro da mídia. Então, tem um... Então, essa era uma pergunta que eu tenho curiosidade, porque dentro dessa plataforma, né, que você diz de engajamento sobre dados e tal, e com tantos segmentos diferentes, né, para ser mais específico, existe algum tipo de critério, né, que as empresas deveriam pensar, né, para se adequar melhor ao seu consumidor, ao seu cliente final? Quer dizer, quando você faz uma análise de cada setor, né, que são tão diferentes desde... eu acho aí, Apinha, ele deve ter, fiquei curioso com o agro, né? É muito data, né? Deve ter muito data. Quando você falou do agro, eu falei, pô, mas eu vou comprar meu milho influenciado pela Vertex? Explica um pouquinho aqui, né? O mercado agro, felizmente, colabora demais com o nosso país, né? Assim, realmente... eu que tenho, sei lá, nos últimos 4 anos, tenho tido muito contato, é impressionante como é pujante o setor. E o que a gente percebe, a gente tem as indústrias são nossos clientes, né? Então, desde de uma BASF, de uma FMC, da Syngenta, de várias empresas do setor, eles criam muitas estratégias de relacionamento para os produtores rurais. Né? Então, tem de produtores rurais de grande porte até os produtores rurais. Então, aí seria B2B aí. É um B2B. Quase B2C, né? Principal, quando você pega o pequenininho, é quase que um B2C. E aí, para as empresas, né, eles têm um modelo de fazer uma verba de rebate ou de uma verba de recompensa baseado em atingimento de metas de compra, de volume. Então, eles incentivam essa cadeia e aí acabam utilizando as nossas plataformas. E aí a plataforma, desde você comprar, sei lá, uma colheitadeira, a gente já teve resgate de fazer uma colheitadeira, um negócio gigantesco. O último... Né? Então, teve lá um fazendeiro, teve comprou 120 drones para monitorar toda a propriedade dele com um programa de fidelidade. Porque a indústria fomenta para que ele realmente avance e melhore o business dele. Porque no final é isso, é um business B2B. Então, e isso aqui é muito, muito potente ali onde a Vertem entra, ou seja, entendendo dados. Mas tem uma ótica B2C também. Apesar de ser uma empresa, quer dizer, a decisão é uma decisão não corporativa, mas uma decisão individual. Uma ótica individual, exatamente. É uma ótica, é uma decisão B2C, obviamente com uma característica de desenvolvimento de business. Obviamente ele pode ali, se ele quer comprar um carro, ele pode, né? Mas o foco central nosso é de desenvolvimento de negócio. Mas, Yapinha, eu fico imaginando aqui, né? O Emerson está na fidelidade, né? E tudo que o consumidor atual não é, né? Ele não é fiel. A gente estava conversando um pouquinho. As gerações novas e o hábito de comprar, eu tenho filhos jovens, eles não vão na loja. Eles não vão à loja. Eles só compram roupa. Hoje a compra deles, majoritariamente, é roupa, 16, 18 anos.
é digital. Virtual, chega pacotes todo dia em casa. Aliás, a indústria de papelão, outro dia eu estava falando aqui de papelão em eucalipto, só rai, né? Porque Exato. o que demanda de papelão caixas, de caixa é impressionante, né? Mas assim, eu fico imaginando, eu estava conversando um pouquinho aqui ontem lendo Temu e o sucesso que ela está desafiando a Shein lá nos Estados Unidos, a gente falou um pouquinho disso. E a reportagem, acho que era da Bloomberg, o fundador estava falando, ele falou, olha, eu peguei um gap aqui do Alibaba e um gap da Tencent. Tencent sabe vender muito bem joguinho, Alibaba muito bom e-commerce, mas não atrai o nosso consumidor. E ele gamificou isso, né? Então ele começou lá atrás, a Temu está explodindo nos Estados Unidos, é a que mais cresce, está ameaçando a Amazon. A Amazon, ontem era notícia que ela baixou 1/3 o take rate nesse setor de vestiário, né? E nesse segmento. Então, eu fico imaginando a fidelização com essas ferramentas novas, quer seja social commerce, que a gente comentou um pouco, o WhatsApp, o TikTok, o Instagram, e como fazer esse programa em cima de um consumidor, aí falando de B2C, tão menos infiel, fiel, né? menos fiel ou tão infiel. Como o vinho, né? O vendedor de vinho no Brasil... Estava lá em Portugal outro dia, eu falei assim, pô, não dá para vender vinho para brasileiro. Ele toma um dia, cada dia uma marca, né? Cada dia um outro, ele não se fideliza, tirando os grandes nomes, talvez, né? Faz parte do processo de tomar vinho, né? Faz Ser parte... infiel. Ser infiel, exatamente. Então... Ventura, acho que essa é uma pergunta muito interessante, né? Ontem a gente estava até numa convenção de planejamento nosso lá da Vertem, e teve uma colaboradora nossa, que é super jovem, tem 23 anos, um talento espetacular. E ela falou, olha, Emerson, a minha irmã de 18 não pesquisa mais no Google. Ela pesquisa no TikTok. Eu fiquei chocado. Falei, porra, não pesquisar. Ela falou, não, ela não pesquisa mais no Google. Ela não... A gente estava escolhendo uma sorveteria. Ela falou, eu não vou numa sorveteria que não tiver recomendação do TikTok. Gente, isso aqui é muito sério. Uau. Exato. Não é? E eu que estou aqui com 5.0, ouvindo isso aqui, eu falei, cara, negócio... Então, isso... E aí, como é que você, que é um empreendedor, a primeira coisa que eu vejo é a sua liderança tem que estar conectado com esse mundo. A liderança, nós que obviamente com a nossa experiência, com os nossos cabelos brancos, é conectado com esses jovens para valer. Não é historinha, não. Estou falando de conexão mesmo, de realmente ter pessoas na liderança das nossas empresas. Porque como é que eu vou fazer uma estratégia de fidelização se eu nem sei que isso está acontecendo? Então, assim, esse tipo de informação, essa moça de 18 anos, ela já é consumidora e cada vez vai ser. Só que qual é o fenômeno? Ela é consumidora hoje e ela é a próxima head de marketing de uma companhia. Vai ser uma head de marketing de uma Unilever. Então, essa é a mesma pessoa que é consumidora e vai ser a nossa contratante daqui a pouco. Então, você não vai nem conseguir dialogar com essa pessoa. Uhum. Se você realmente, então, eu acho que um processo... Obviamente o Under 35 da China eu acho muito radical. Aliás, eu tive uma reunião com a CEO do TikTok aqui no Brasil. Entrei na reunião, a menina não devia ter... Acho que não falei, mas como assim, né? A menina não devia ter 28 anos de idade, assim, né? Era impressionante, uma turma bem jovem. Mas voltando aqui à sua pergunta, Ventura, o que eu vejo? As empresas vão ter que se unir a essas plataformas. Eu acho que esses movimentos... Primeiro, a gamificação veio para ficar na indústria de loyalty. Só que é uma gamificação simplificada. Porque esse é um outro ponto também que não adianta você... então vamos gamificar e daqui a pouco eu vejo, né, sem citar nomes também, grandes varejos alimentícios que você está vendo, cara, você está trabalhando num programa de loja, você está quase trabalhando para a empresa. Fala assim, mas como assim? Nossa, se você tiver... Agora, se você comprar R$1.500 de presunto cru, fala, agora, aí é mais uma outra missão de vinho. Gente, o consumidor também... Não entende. É muita informação. Então,
A gamificação, né, no nosso setor a gente chama de missões, né? Você dá uma missão, então uma missão clara. Então, se você que está pensando em construir uma estratégia de relacionamento para a sua empresa, você vai ter ali máximo 1, 2 ou 3 missões. Não dá 10, não complica. Então, eu acho que isso gamificar sim, é um negócio que veio para ficar e se unir, né? Se unir a essas plataformas. Você tem que você tem que embedar o seu benefício, a sua tecnologia em conjunto com essas empresas, que não é tão trivial, Ventura. Porque... Isso até um tema, para levar até um outro tema que a gente conversou um pouquinho, sobre a questão da privacidade, né? Quer dizer, tem os dados, tem o consumidor, tem a preocupação com a privacidade, quer dizer, como é que cada vez mais, né, a gente trata isso dentro desse ambiente aí que você acabou de escrever? Yapim, a nossa indústria tem um privilégio nesse sentido, né? Porque os programas de fidelidade, eles são grandes enablers de consentimento. Né? Eu estava até comentando aqui antes, Ventura. Então, imagine que você é uma marca e você fala assim, para você navegar, imagina que você é a BMW. Você está lá navegando no site ou no app e tal. Aí fala, ó, você dá um consentimento aberto, aí cara, você vai falar, não dou um consentimento aberto. Mas se você falar, olha, cara, pô, aqui você vai ter essas recompensas, esse é o reconhecimento, esse é o seu programa, agora cada vez mais, que você fizer suas revisões, tal, você vai ganhando benefícios, vai ter desconto. Então você fala, não, pô, isso aqui eu topo. Então, os programas de fidelidade, na verdade, são ao contrário. Então, eles são grandes enablers de consentimento para os programas. Então, sempre que a gente faz um programa novo para uma marca, obviamente ali já nos regulamentos estão constando esse consentimento para que a gente possa trabalhar. O benefício, né? Nós fizemos uma pesquisa lá na Benf também, principalmente os jovens estão muito abertos a consentir, desde que tenha um benefício claro. Isso é para quem estiver aí da nossa audiência aqui, pensando... tendo um benefício claro, as pessoas, e obviamente marcas ali respeitadas, né? É super interessante. Isso é até polêmico, tá? Assim, tem uma polêmica que a gente discute no nosso setor que facilita as big techs. Como que você não dá consentimento para o Google e para a Apple? Então, as pequenas empresas... Tem discussões na Europa, em vários setores, eu participo de algumas dessas discussões, até aqui no Brasil e fora. E as médias e pequenas empresas? E as pequenas é quase que uma concentração de poder nas big techs. Claro. Então, tem muita regulação em cima disso também, né? Como é que não tem? Como é que você pega qualquer uma dessas empresas, mais ou menos 20 páginas em inglês, isso aí você vai ficar lendo todos. Então, esse é o tipo de cuidado. Agora, o nosso setor tem muito cuidado e a gente acaba utilizando, e tem muita técnica de cruzamento de bases anonimizadas, tem muita forma de você colaborar com dados e eu acho que aqui, e obviamente, você comentou, né, da inteligência artificial. A gente está numa era de inteligência artificial, principalmente aqui no Brasil. Os empresários pensam em inteligência artificial para demitir pessoas. Hoje essa é a fase, a maioria, né? Então, assim, como é que eu reduzo o custo? Eu vou automatizar processo, tal, aqui da minha contabilidade, do meu financeiro. Então, a fase inicial que a gente está vivendo é de otimização. A gente já está começando a ver tecnologias de inteligência artificial para recomendação, cada vez mais. E isso... aí realmente o principal fenômeno é o TikTok. Eu acho que o TikTok e o Instagram eles são verdadeiros fenômenos de utilização de inteligência artificial numa escala que a gente realmente não entende. Assim, é muito, muito potente. E de verdade, em alguns setores até que tem que ser regulado, porque é muito... Tem um livro recente, Emerson, que foi recomendado até um pessoal do e-commerce forte, chama Foco. Ele conta a história do Instagram e do timeline,
de tempo de screen time, tempo de tela e a economia do tempo de tela, né? E a neurociência atrás disso de deixar você viciado, né? E então ele descreve ali toda a jornada do Instagram, né? E o TikTok faz isso com maestria, né? Que você recorre, um americano médio, em 3.000 acessos ao screen dele por dia. Né? E o tempo de tela hoje dos jovens ou de várias pessoas, você vai olhar ali, até que tem hoje, são 5, 6, 7 horas, né? De alguma ferramenta do seu celular. Né? Então o TikTok, ele, by far, ele faz isso com maestria. Né? E aí é a fidelização, o engajamento do que está lá dentro. Natural, né? né? Tem que estar lá dentro. Tem que estar lá dentro. Tem que né? estar lá dentro. Então, Tem que estar lá dentro. Não adianta fechar os olhos para o poder dos influenciadores digitais. É famoso na China, tem um único influenciador que quase vendeu num dia o que vende a Amazon num dia. Então, assim, não adianta, né, fechar ali os olhos para essas tecnologias. Obviamente, são indústrias muito mais fechadas. A colaboração, para você tem que realmente pensar em estar mais próximo desses headquarters, porque aqui no Brasil são somente implementadores da estratégia global. Então não é uma coisa trivial. Então como é que você vai embedar uma solução de engajamento dentro de um TikTok? Você tem que... Eu acho que esses são os cuidados que tem que se ter, mas eu acho que é isso. Assim, é você acompanhar a disrupção e estar no momento que o cliente está no social commerce, e aí entendendo o que é o benefício. Né? Sei lá, as minhas filhas, estamos lá numa loja da Sephora. E, não, mas participa aqui do programa de fidelidade. Elas não querem participar do programa de fidelidade. Elas não querem participar. Ela falou, pai, eu não quero participar do programa de fidelidade para daqui a 12 meses. Então, as marcas vão ter que estar também antenadas a isso. Por isso que eu comento lá, no caso da Verten, assim, desse one size no fits all, de você entender e aí realmente desenvolver algo que é muito específico para cada público. Né? Então... Mas, Emerson, vamos falar um pouquinho do IPO. A gente está chegando aqui no nosso tempo, né, Yapim? E tem muita coisa. Deixar aqui, ele vai abrir mais sete empresas aqui. Às meia hora tem 7 empresas abertas aqui. E até os 85, esse número 17, vamos mais que dobrar. No finalzinho eu conto uma história engraçada aqui para vocês. Fala para ele, o pessoal do fórum enganou. Ele enganou o pessoal do fórum, né? Mas me fala um pouquinho do IPO. O que é o IPO para você? Como representa na sua família, suas filhas, né? Ventura e Yapim, eu acho que o IPO ele foi uma mudança de vida para mim, de verdade, assim, né? E realmente é emocionante a oportunidade que eu tive de fazer parte dessa organização e ela mudou a vida também da minha família, né? Da minha esposa, da Mari. Imagina que ali no modelo de ter oportunidade de estar com outras pessoas ali crescendo na vida, né? Tendo contato com pessoas do mundo todo. Então, eu acho que, né, para as minhas filhas, né, minha filha mais velha namora um filho de um IPO, então é um impacto muito grande. E eu acho que, em primeiro, para os negócios também, né, assim, foi muito bacana. Uma história aqui muito, muito legal. Eu tive fazendo uma aula com o professor Boris, lá de Harvard, que o IPO trouxe, né? E, aliás, foi um dia incrível. Sou fã desse professor. E aí estava lá no INSPER, e estava aqui, que era onde foi a aula, e aí estava o Guilherme Johanpeter de um lado, e o Sérgio Kulikoves do outro, da Acesso, né? E o Guilherme lá da Gerdau e tal, e estou ali no meio, isso logo no comecinho do IPO, e estava lá batendo um papo, fizemos uma amizade e tal. Aí tinha uma das minhas empresas, trocando uma ideia com o Guilherme, aí ele falou, pô, Emerson, por que você não fala com meu irmão, né? Aí eu falei, tá bom, né? Tinha uma dos meus negócios. E aí eu falei, eu mandei um e-mail, né, pro André. Aliás, um abraço, André, queria te agradecer muito. Eu falei, André, estou com essa iniciativa nova aqui, e isso e tal.
E ele chegou e falou, pô, Emerson, cara, eu sou o presidente global da Gerdau, né? Tipo assim, eu sou o presidente global da Gerdau e tal. E, fala com fulano de tal. E dali, pô, nasceu um dos maiores negócios de uma das empresas que eu tenho. Então, a conexão que o IPO traz é muito, muito forte. E o fórum é um produto nosso aqui que é incrível, né? Você constrói amigos para a vida. E eu acho que outra também declaração que eu tenho foi a oportunidade que eu tive de participar da diretoria. E eu fui chapter chair aqui do Paulista praticamente no meio da pandemia. E, cara, assim, o negócio foi um aprendizado incrível. E no final, a sensação que do tempo que eu doei para o IPO, eu recebi muito mais. Então, com amigos, com relacionamentos, com as pessoas, o tempo que você doa na diretoria, você faz amigos para o resto da vida. O Dani Bresser, o Tom, o Humberto, cara, foi muito bom. E muitas vezes, era muito, a gente teve muito apoio também. A PIN é muito querida, com o Lars, com o Ian. Porque a gente teve situações de chapter chair, eu tive situações de chapter chair, falei, cara, e agora? Não sei o que eu faço. E tinha situações, cara, era... E aí, não tinha dúvida, pegava o telefone, liguei para o Lars era o chair, eu falei, Lars, você precisa me ajudar aqui, cara, o negócio complicou. Então, mas isso realmente é um privilégio, né? Eu teve uma das universidades que eu fiz também lá em São Petersburgo. E aí a Mari estava num jantar, né? A gente estava ali num jantar com gente do mundo inteiro. E aí conversando, minha filha pensando em morar fora, estudar fora e tal, né? Pensando na universidade americana. Aí batendo um papo. Aí a senhora que estava do lado, ela falou, fala comigo, o meu marido que estava do lado dela apresentou, ele é o reitor de Columbia University. ele pode fazer uma carta de recomendação para sua filha. Então, tipo, então, assim, esse é o IPO, né? Assim, então, é um negócio que realmente não tem preço, não tem, é muito fácil falar dessa organização e tenho amigos aqui e é muito bacana estar aqui com vocês. Ótimo. Muito bem. Muito bom. Que história muito bacana essa que você dividiu conosco. Por isso estamos aqui, né, Yapim? Né? Nós adoramos o IPO. Vamos juntos, exato, né? Estamos juntos. A organização do SIM, né? A organização do SIM. Olha, Emerson, a gente costuma deixar um livro aqui. Espero que você não tenha lido ainda. Esse aqui é um livro bem legal, né, Yapim? A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, o Outlive. Para você, um presente aqui para você. Obrigado. E Yapim, um prazer estarmos juntos aqui. Olha. Vou deixar já um prévio convite aqui para o Emerson vir contar as próximas 17 empresas dele, né? Com certeza, vai ter um segundo capítulo, não tenho dúvida. Muito obrigado aí pela presença de vocês aqui. Muito bacana estar aqui com vocês. Obrigado, Emerson. Um grande abraço, querido. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.